O mundo parou por alguns segundos quando a notícia surgiu. Não foi um anúncio qualquer. Não foi uma declaração isolada. Foi uma movimentação que, quando analisada com calma, revela muito mais do que aparenta à primeira vista. Donald Trump anunciou a criação de um Conselho da Paz para Gaza e, junto com isso, convidou líderes de diferentes partes do mundo para sentarem à mesma mesa. Presidentes, primeiros ministros e chefes de Estado com visões políticas distintas, interesses próprios e históricos complexos. A pergunta que surge imediatamente é simples, mas poderosa. Isso é o início de um novo caminho para a paz ou apenas mais um capítulo de um jogo geopolítico que já dura décadas? Antes de qualquer julgamento, é preciso entender o peso desse anúncio. Gaza não é apenas um território em conflito. Gaza se tornou um símbolo global, um símbolo de guerra prolongada, de sofrimento humano extremo e de um impasse internacional que atravessou gerações. Cada tentativa de solução trouxe esperança, mas também frustração. Cada acordo, cada cessar-fogo, cada promessa de reconstrução parecia carregar consigo a mesma fragilidade, a incapacidade de se sustentar no tempo. Quando Trump fala em um Conselho da Paz, ele não está apenas propondo diálogo, ele está propondo estrutura, ele está propondo governança, ele está propondo uma transição política, econômica e social supervisionada por lideranças internacionais. Isso muda completamente o nível da discussão. E é exatamente por isso que esse anúncio precisa ser analisado com profundidade, sem paixões imediatas, sem simplificações fáceis e sem narrativas rasas. O Conselho da Paz para Gaza surge em um contexto de esgotamento global. O mundo acompanha imagens de destruição, relatos de crises humanitárias e números que já não chocam como deveriam, porque se tornaram recorrentes. Milhares de mortos, milhões de deslocados, infraestrutura destruída, uma população inteira vivendo sob escassez constante. Ao mesmo tempo, governos enfrentam pressão interna, diplomática e econômica para apresentar respostas que vão além de discurso. Trump, ao propor esse conselho, tenta se colocar como o arquiteto de uma nova etapa. Uma etapa que não se limita ao fim dos combates, mas que busca administrar o dia seguinte. E o dia seguinte, em Gaza, é um dos maiores desafios políticos do século. O convite feito a líderes como Javier Milei, Recep Tayyip Erdogan, Abdel Fattah el-Sisi e o primeiro-ministro do Canadá não é aleatório. Cada um desses nomes carrega um significado estratégico. Milei representa uma América Latina alinhada a uma visão liberal e pró-ocidente. Erdogan representa uma potência regional com influência direta no mundo muçulmano e histórico de envolvimento com a questão palestina. El-Sisi representa o Egito, um ator central em qualquer negociação envolvendo Gaza, seja por geografia, seja por diplomacia. O Canadá representa o bloco ocidental tradicional, com histórico de participação em missões internacionais e reconstrução pós-conflito. Ao reunir esses líderes, Trump tenta construir uma imagem de pluralidade, uma tentativa de mostrar que a iniciativa não é unilateral, mas sim multinacional. No papel, isso fortalece a legitimidade. Na prática, levanta novas perguntas. Quem define as prioridades desse conselho? Quem decide o ritmo da reconstrução? Quem escolhe os líderes locais que irão administrar Gaza durante essa transição? E, talvez a pergunta mais importante de todas, onde entra a população palestina nesse processo? Para entender o impacto real dessa proposta, precisamos voltar um pouco no tempo. Gaza vive sob tensão constante há décadas. Bloqueios, conflitos armados, ciclos de violência e tentativas frustradas de solução política criaram um ambiente de desconfiança profunda. Cada intervenção externa foi recebida com esperança por alguns e com ceticismo por outros. A memória coletiva da população é marcada por promessas não cumpridas. É nesse cenário que um Conselho da Paz surge como uma proposta ambiciosa, mas também arriscada. Ambiciosa porque tenta resolver não apenas o conflito imediato, mas também as estruturas que o sustentam. Arriscada porque mexe em interesses profundamente enraizados, tanto regionais quanto globais. Trump apresentou o Conselho como um órgão capaz de coordenar ajuda humanitária, reconstrução de infraestrutura, atração de investimentos e estabilização política. Isso significa hospitais, escolas, redes de água, energia elétrica, moradia e emprego. Significa também segurança, administração civil e transição de poder. Em outras palavras, significa governar, mesmo que temporariamente. Esse ponto é crucial. Governar um território sem soberania plena é uma das tarefas mais complexas da política internacional. Exige equilíbrio entre autoridade e legitimidade. Exige capacidade técnica e sensibilidade cultural. Exige, acima de tudo, confiança da população local. E confiança não se
impõe, ela se constrói. O convite a líderes estrangeiros, por mais influentes que sejam, não garante automaticamente essa confiança. Pelo contrário, em muitos casos, pode gerar resistência. Parte da população palestina vê qualquer intervenção externa como mais uma forma de controle. Outra parte, exausta da guerra, pode enxergar nisso uma chance real de reconstrução e estabilidade. Essa divisão interna é um dos maiores desafios do Conselho da Paz. Ao mesmo tempo, há o fator Israel. Qual será o papel de Israel nesse processo? Como serão negociadas questões de segurança, fronteiras, circulação de pessoas e mercadoria? Nenhuma solução em Gaza é viável sem considerar Israel, assim como nenhuma solução é legítima sem considerar os palestinos. Esse equilíbrio é delicado e historicamente difícil de alcançar. O anúncio de Trump também precisa ser analisado sob a ótica de sua própria trajetória política. Trump sempre se posicionou como um líder que prefere soluções diretas, negociações duras e estruturas claras de poder. O Conselho da Paz reflete essa mentalidade. Em vez de negociações prolongadas e abertas, ele propõe um órgão estruturado, com membros definidos e objetivos claros. Para alguns analistas, isso pode trazer eficiência. Para outros, pode gerar exclusão. A ausência inicial de representantes palestinos com poder decisório no Conselho foi um dos pontos mais criticados. Um processo de paz que não nasce de dentro corre o risco de não se sustentar. Ainda assim, não se pode ignorar a magnitude dos recursos que um conselho desse tipo pode mobilizar. Investimentos internacionais, apoio técnico, financiamento de longo prazo e coordenação entre governos podem acelerar a reconstrução de Gaza de uma forma que esforços isolados jamais conseguiriam. O problema não é a capacidade, o problema é a direção. Outro ponto importante é a composição ideológica do Conselho. Milley, Erdogan, El-Sisi e o líder canadense não compartilham a mesma visão de mundo. Isso pode ser uma força ou uma fraqueza. A diversidade pode gerar soluções mais equilibradas, mas também pode travar decisões importantes. Conflitos de interesses são inevitáveis. E há ainda a dimensão simbólica. Ao criar um Conselho da Paz, Trump envia uma mensagem ao mundo. Os Estados Unidos querem liderar novamente grandes processos internacionais. Isso ocorre em um momento em que a ordem global passa por mudanças profundas, com novas potências emergindo e alianças tradicionais sendo questionadas. Gaza, nesse contexto, se torna mais do que um território em reconstrução. Ela se torna um campo de teste para um novo modelo de intervenção internacional. Mas nenhum modelo funciona sem base social. E essa base social, em Gaza, está profundamente ferida. Trauma coletivo, perdas humanas e desconfiança institucional criaram uma população resiliente, mas cansada. Cansada de promessas, cansada de discurso, cansada de ser palco de disputas que parecem não ter fim. A grande questão é se o Conselho da Paz será capaz de ouvir essa população. Não apenas consultá-la, mas integrá-la de forma real. Sem isso, qualquer reconstrução será superficial. O anúncio de Trump também levanta discussões sobre precedentes. Se um Conselho Internacional passa a administrar Gaza, isso abre caminho para modelos semelhantes em outros conflitos? Isso redefine o conceito de soberania? Essas perguntas não têm resposta simples, mas fazem parte do debate global que esse anúncio provoca. Ao convidar líderes de diferentes continentes, Trump tenta diluir a ideia de imposição unilateral. Mas liderança compartilhada também significa responsabilidade compartilhada. Se o projeto falhar, quem será responsabilizado? Se der certo, quem ficará com o crédito? Essas questões acompanham qualquer grande iniciativa internacional. O futuro do Conselho da Paz dependerá de decisões que ainda não foram tomadas. Quem serão os gestores locais? Como será garantida a segurança? Como evitar que grupos armados retomem o controle? Como garantir que recursos não sejam desviados? Como construir instituições legítimas em um território devastado? Cada uma dessas perguntas exige respostas concretas, não apenas intenções. No centro de tudo está a população de Gaza. Crianças que cresceram em meio a conflito, jovens sem perspectivas claras, famílias que perderam tudo. Para essas pessoas, a paz não é um conceito abstrato, é a diferença entre sobreviver e viver. O Conselho da Paz pode representar uma chance real de mudança, mas também pode se tornar mais um capítulo de frustração se não houver compromisso verdadeiro com justiça, dignidade e autodeterminação. A história está repleta de conselhos, comissões e acordos que fracassaram por ignorar a realidade local. Também está repleta de exemplos em que cooperação internacional, quando bem conduzida, conseguiu transformar cenários aparentemente impossíveis. Gaza está em uma encruzilhada histórica. O anúncio de Trump não resolve o conflito, mas redefine o debate. Ele tira a discussão do campo exclusivamente militar e a coloca no campo da governança e da reconstrução. Resta saber se os líderes convidados estão dispostos a assumir o
peso dessa responsabilidade, não apenas politicamente, mas moralmente, porque, no fim das contas, a paz não se constrói em salões de poder. Ela se constrói no cotidiano das pessoas, em escolas funcionando, hospitais abertos, empregos disponíveis e vidas que deixam de ser interrompidas pela violência. O Conselho da Paz para Gaza pode ser lembrado como o início de uma nova era ou como mais uma tentativa que não conseguiu romper o ciclo do conflito. A diferença entre esses dois destinos está nas decisões que serão tomadas agora. E é exatamente por isso que este tema merece atenção. Porque o que acontece em Gaza não fica em Gaza. Ele ecoa em toda a política internacional, redefine alianças e molda o futuro de milhões de pessoas. Se você quer continuar entendendo como decisões tomadas por líderes mundiais impactam o mundo real, acompanhe o Líderes em Foco. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e siga para o próximo conteúdo recomendado, onde vamos aprofundar ainda mais os bastidores do poder global e as estratégias que moldam o nosso tempo.